estarmos aqui novamente esta manhã para louvar ao Senhor. Deus é fiel, Ele tem sido connosco neste tempo, embora não estamos juntos fisicamente, o Espírito é o mesmo, amém? Então nós vamos louvá-lo esta manhã porque estamos gratos por aquilo que Ele é para nós, pela proteção que Ele nos tem dado e pelo seu amor e pela esperança que nós temos nele. Um bom dia para vocês, vamos louvá-lo. Poder para salvar e nos levar ao céu.
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz e segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e um bom dia a todos vocês que estão acompanhando esse culto transmitido pela Nova Vida. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, nesse tempo de desafios, de confinamento, de isolamento, nesse tempo em que a nossa fé está sendo testada e provada, trazer uma palavra do Senhor ao vosso coração, de ânimo, de encorajamento, de motivação e também de despertamento. Estamos passando um tempo anormal para as nossas realidades do dia a dia, do nosso cotidiano, mas para o crente em Jesus, que o homem espiritual que conhece a palavra de Deus, entende as profecias, entende
tudo que está sendo desenrolado, percebe-se e conhece e crê que o Senhor está no controle de tudo, porque Ele é Senhor de tudo, é Senhor dos tempos, é Senhor dos governos, é Senhor das nossas vidas. Então, nesse tempo, nesse período em que a nossa fé está sendo testada e provada, é um momento de criatividade, de dedicação espiritual, é um momento de resistência. Resistência mesmo, como diz a palavra de Deus, resistir, de ficar firme, um tempo de dedicação. Não é o nosso habitual, onde aos domingos pela manhã estamos na casa do Senhor em comunhão com os demais, mas é um tempo dos nossos corações, das nossas mentes estarem voltadas para o Senhor, independente do tamanho da sua casa, do lugar da tua casa, da área ou do bairro da tua casa, quantas pessoas estão na tua casa, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, porque Ele é fiel e nós estamos confiados na sua palavra. A palavra do Senhor diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra do Senhor ainda diz nesse tempo, que diz assim, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Já chegamos até aqui, já passamos por processo difícil, já passamos por tempo difícil, já passamos por outros desafios e mais este desafio, chegamos até aqui. Que não percamos o que temos ganho, que não percamos a nossa fé, que não percamos a nossa esperança, que não percamos a confiança na palavra de Deus. Então, minha palavra é de despertamento, de encorajamento, de motivação, de ânimo. Estamos aqui, continuamos também nesse processo, cá do lado de cá em Moçambique. Agradecemos ao pastor Abel e toda a liderança da nossa amada igreja Nova Vida em África do Sul, pelas palavras de apoio, pelas contribuições, ter mantido fielmente esta ajuda que tem sido muito importante nesse tempo, aqui na medida do possível, de acordo à provisão do Senhor, continuamos com esse pequeno trabalho aqui, que temos que construir essas 2 salas de aula, não vamos parar, mas não estamos como queríamos, mas vamos continuar na medida que o Senhor tem trabalhado, tem fazer. Esse é um tempo que temos que voltar-se para o Senhor ainda mais, não é tempo de desespero. Eu sei que há escassez, necessidade, a privação, isso é no mundo todo, mas agora é um tempo de voltarmos os nossos olhos ao Senhor, os nossos corações para a palavra de Deus, e agora é um tempo de também redirecionarmos as nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando grande e poderosamente todos vocês que acompanham, todos vocês que estão ouvindo, assistindo, todos vocês que estão participando deste culto. Continue, você que tem recebido do Senhor. Esse é um tempo de compartilhar. A natureza humana tem a tendência de reter, de segurar, de prender, de guardar. Mas lembre-se, aquela criança, aquele rapaz, quando Jesus multiplicou aqueles 2 pães e 5 peixes, lembre-se, aquela criança deu a única coisa que tinha, compartilhou e a multidão foi alimentada. Então é um tempo de solidariedade, é um tempo de fraternidade. Se o Senhor tem te abençoado, não esqueça dos outros, não esqueça do pobre, não esqueça do faminto, não esqueça do menos favorecido. Se Deus tem te abençoado, tem te alcançado, alcance outros também. Porque é assim que a multiplicação e a bênção da prosperidade chega, não retendo e se compartilhando. Então, eu agradeço àqueles que têm contribuído em fé, para a promessa de fé, não têm esquecido das missões, dos missionários da igreja, dos obreiros do Senhor, mas que Deus em Cristo o recompense e retribui grande e poderosamente tudo. Um domingo abençoado, um dia debaixo da graça do Senhor, continuamos juntos em oração. Eu oro por você, vocês oram por mim, por minha família, eu oro por sua família e juntos venceremos tudo isso em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus em Cristo abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Ora, muito bom dia, estimados irmãos e ouvintes. Aqui estamos nós para mais uma vez trazer a palavra do Senhor, trazer a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero cumprimentar a todos e darmos boas-vindas e agradecer por vocês ouvirem a palavra do Senhor. E como já temos dito, se você tem um testemunho, se Deus falou consigo, se você foi abençoado ou tocado pelo Senhor, manda o seu testemunho para nós fazermos público e sermos também abençoados, nós e todos os que ouvirem. Mas hoje eu quero falar convosco sobre um tema
que o Senhor tem tocado no meu coração. E o título desta palavra hoje é: tu precisas de um toque do Senhor. E quem não precisa de um toque do Senhor? Todos nós precisamos de um toque do Senhor. Então eu quero ler, como base para esta palavra, eu quero ler o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou ler os primeiros 12 versículos, dizem assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ora, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais o anjo: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia o anjo. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Onde muitos estavam reunidos e oravam. Ora bem, esta é uma passagem tremenda. E nesta passagem nós vemos aqui o diabo, ele sempre ataca indivíduos, como também ele ataca as igrejas do Senhor. Neste caso, neste texto, nós vemos o diabo atacar Tiago. Nós vemos o diabo atacar Pedro, individualmente. Mas isto também era um ataque à igreja, porque eles eram os líderes. E se eles matassem os líderes, a igreja ia sofrer. Amém? Então nós vemos que neste episódio o diabo esqueceu-se de uma coisa. Ainda que ele estava a atacar, o Pedro e Tiago estava a atacar a igreja, ele esqueceu-se de uma coisa. E esta coisa é que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o diabo esqueceu-se disso. Ele podia atacar, ele podia fazer o que quisesse, mas não ia prevalecer, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, muitas vezes, como indivíduos, como igreja, nós precisamos da intervenção do Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor para nos livrar dos perigos e nos livrar de morte até. Eu próprio já passei por situações do género que eu precisei do Senhor para me livrar da morte. Então, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês aquilo que aconteceu com Pedro, para que o Senhor fale à tua vida, o Senhor fale ao teu coração, para que tu tires uma lição. E nós vamos ver nesta palavra que o mesmo Senhor que livrou a Pedro, Ele está aqui para tocar na tua vida, para te libertar também. E no fim, nós vamos orar e vai haver libertação na tua vida. Vai haver libertação, porque o Senhor é o mesmo. Então, meus irmãos, vejam uma coisa. Eu quero, em primeiro lugar,
dar aqui certos exemplos do livramento do Senhor. E tem dezenas de casos na palavra de Deus, mas eu vou dar apenas alguns, só para fortalecer a vossa fé, para que quando chegar a palavra, tu entendas que o Senhor quer tocar a tua vida, que o Senhor quer fazer alguma coisa na tua vida. Então eu vou começar por falar sobre, por exemplo, José. José era o filho amado de Jacó. Mas os seus irmãos aborreciam-no, odiavam-no, os seus irmãos tinham inveja dele, e de tal maneira que eles queriam matá-lo. Leia lá a palavra do Senhor em Gênesis 37 e você vai ver que os irmãos o odiavam, nem podiam falar com ele pacificamente. E uma ocasião em que os irmãos de José, os filhos de Jacó, eles estavam a pastar o gado, afastados do local onde eles estavam. Jacó disse para José: vai levar pão aos teus irmãos. E ele foi. Mas quando chegava perto dos seus irmãos, os seus irmãos já estavam a planear uma maneira como eliminar José, queriam matá-lo. Então o que é que eles fizeram? Eles pegaram em José e o jogaram numa cisterna, ou seja, num buraco, sem água, claro, o jogaram lá para dentro, para ele morrer ali. E então eles queriam que isso acontecesse, mas no meio dos seus irmãos, Deus levantou Judá, que quer dizer louvor, e ele foi lá tirar o irmão da cisterna, e vocês sabem da história que depois ele vendeu aos ismaelitas que por ali passavam, para o levarem para o Egito. Então José era para ser morto, mas o Senhor o tirou dali, e ele foi salvo. Aleluia. Também, meus irmãos, quando chega no livro de Esther, vocês leiam o livro de Esther, que está lá, que havia lá um rei, era o rei Assuero, e este rei Assuero tinha a sua mão direita, o homem que estava ali ao lado dele. Mas este homem odiava os judeus e queria eliminá-los completamente. E então ele, a tal ponto que ele, na sua própria casa, ele edificou uma forca lá em cima, uma forca que era para matar o Mardoqueu. E este homem que fez esta forca chamava-se Amã, que era o braço direito do rei Assuero. E ele estava quase que o rei dessa ordem para eliminar todo o povo de Israel e saquearem as casas e tirarem tudo. Queriam eliminá-los. Mas o Senhor voltou. A rainha Esther entrou em oração, em jejum, com os israelitas. E Deus veio em socorro. E sabem de uma coisa? Aquela forca que estava para Mardoqueu, aquele que intentava matar o Mardoqueu, ele próprio foi pendurado naquela forca. E Deus deu uma libertação àquele povo. Glória ao nome do Senhor. Depois temos ainda outro exemplo, que eu quero dar estes exemplos para fortalecer a vossa fé. Que Deus deles é o nosso Deus, é o teu Deus. E Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória. Depois temos Jó. Jó, como diz a palavra do Senhor, era o maior que havia na terra do Oriente. Era um homem grande, poderoso, rico. Era um homem que tinha bastante. Era o maior no Médio Oriente, como diz a palavra do Senhor. Mas este homem, num só dia, perdeu tudo. E vocês, se lerem lá, vocês vão ver que ele perdeu tudo. Inclusive os seus 10 filhos. Ouça uma coisa. Quando nós perdemos um filho nosso, já é uma dor tremenda, uma dor grande. Quanto mais perder 10 filhos de uma vez, num só dia. Aquele homem estava completamente acabado, aquele homem estava arruinado. E ainda por cima, não bastando isso, o diabo veio para julgar nele, feri-lo com tumores malignos, ou seja, cancro, para matar, para destruir este homem. Mas sabem de uma coisa? Se você ler lá em Jó 42, versículo 10, diz ali o seguinte: e Deus virou o cativeiro de Jó, quando este
orava pelos seus amigos. Você quer que o seu cativeiro mude? Esqueça-se de si mesmo. Você pode passar tribulação, pode estar a passar enfermidades, doenças, dores, pode estar a passar uma guerra do inimigo, mas esqueça-se de você por um momento e começa a orar pelos seus amigos, começa a orar pelos seus irmãos, e aquilo que aconteceu com Jó, você vai ver que vai acontecer à sua vida também. Deus vai virar o seu cativeiro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Temos outro exemplo, meus irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor passou a lei, quando ele edificou uma estátua de ouro, e quando foi para a inauguração daquela estátua, passou uma ordem que todos tinham que vir para adorar aquela estátua. E saiu o edito em que, quando vocês todos ouvirem a música, toda a sorte de música, nesse momento vocês se dobram para adorar a minha estátua de ouro. E quando começou a música a tocar, todos se baixaram, menos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram ao rei Nabucodonosor e disseram: olha, rei, tem ali 3 judeus que não adoraram a tua estátua. E eles foram levados a Nabucodonosor. E Nabucodonosor perguntou a eles: é de propósito que vocês estão a fazer isto? Eu vou-vos dar mais uma chance. Quando vocês ouvirem toda a sorte de música, se vocês adorarem como os outros, tudo bem. Se não, quem é o Deus que pode vos livrar da minha mão? Aí eles responderam: ó Nabucodonosor, nós nem precisamos de responder, porque é o nosso Deus que nos vai livrar das tuas mãos. E sabe de uma coisa? Nós não vamos adorar a tua estátua de ouro. E o rei, tão enfurecido com aquilo, mandou jogar lá no fogo do forno ardente, como vocês sabem e conhecem a história. Amarrou-os e jogou-os lá para dentro. Mas sabem de uma coisa? Lá estava o Senhor no meio do fogo para os livrar. Tu podes passar pelo fogo, meu irmão, minha irmã, mas se tu estiveres reto, se tu fores justo diante do Senhor, o Senhor está para te livrar também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Outro, meus irmãos, Daniel. Daniel era um homem justo e ele orava a Deus 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tardinha, ou ao anoitecer. E então eles chegaram lá, os súbditos do rei Dário. E então eles disseram: rei, passa lá um decreto que durante um mês ninguém vai pedir nada a outros deuses senão a ti. E eles estavam a fazer isto exatamente para apanharem Daniel. E Daniel era fiel e manteve-se fiel. E ele continuou a orar 3 vezes por dia. Aleluia! Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você inclina o seu coração para adorar a Deus, para servir a Deus vivo? Daniel fazia 3 vezes ao dia. E então aqueles que passaram aquele édito e assinado pelo rei, eles foram espiar Daniel e viram que ele estava a orar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E eles foram dizer isto ao rei Dário. E o rei Dário ficou muito penalizado com isso, mas porque ele tinha decretado aquilo, ele tinha que atravessar a penalidade. Qual era a penalidade? Ser lançado na cova dos leões. E eles pegaram em Daniel e colocaram na cova dos leões. E sabem o que é que diz ali a palavra? Lá em Daniel, capítulo 6, diz que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ouçam uma coisa, o Senhor pode fechar a boca daqueles que são contra ti. O Senhor pode fechar a boca daqueles que falam contra ti, daqueles que apresentam acusações contra ti, daqueles que falam mal contra ti. O Senhor pode fechar a boca deles, como fechou a boca dos leões. E sabe de uma coisa? Os leões não mataram Daniel. Daniel foi salvo daquela situação. Aleluia, aleluia. Ouçam, ainda tem mais um. O rei Ezequias. O rei Ezequias era um homem que temia a Deus. Diz ali que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Mas este rei um dia ficou doente, adoeceu.
E quando ele adoeceu, o profeta Isaías veio a ele e diz assim: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E aquele homem que era temente a Deus, como tu és temente a Deus, e quando ele ouviu aquilo, ele virou-se para a parede e dizia que ele orou a Deus e diz: ó Deus, lembra-te que eu fui reto, justo diante dos teus olhos, eu fiz aquilo que te agradava. E diz ali a palavra que ele chorou muitíssimo, muitíssimo, e aquele choro era do coração. E a palavra do Senhor diz que Isaías ainda nem tinha saído do pátio quando o Senhor disse para ele: volta, volta e fala ao rei Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi o teu choro, eu ouvi as tuas orações, e eu tenho que te dizer, eu acrescentei aos teus dias 15 anos. Olhem, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e Deus pode fazer a mesma coisa contigo. Paulo também, nós lemos lá em 2 Coríntios 1, do versículo 8 até 10, diz ele que me veio uma tribulação tão grande que eu até da vida desesperei. Eu desesperei da vida porque sobre mim já estava a sentença de morte para eu não confiar em mim, mas em Deus que ressuscita os mortos, e Ele vai me livrar disto, e Ele me livrou e me livrará ainda. E eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está pronto para te livrar, porque o Deus deles é o teu Deus. O que o Senhor fez para eles, o Senhor faz para ti, para a tua vida. Agora lembra-te, este Deus que livrou a todos estes, Ele quer livrar de ti, Ele quer livrar a tua vida, Ele quer te livrar. Ele está aqui para te dizer, eu quero te tocar. Ele está aqui para te tocar, como nós lemos no nosso texto. Ele está aqui para fazer alguma coisa por ti. Olha, agora eu quero referir-me ao texto. Eu já dei aqui alguns exemplos da salvação do Senhor. E eu agora quero ir para o texto que nós começamos em Atos 12, de 1 a 12. E eu quero para vocês verem como é que o Senhor faz as coisas. Vejam bem, ali em Atos 12, no versículo 6, diz que eles prenderam também a Pedro e o entregaram aos soldados e o puseram na prisão, e os algemaram e o puseram preso a 2 soldados. E diz que Pedro estava ali na prisão, mas Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Eu não sei qual era a atitude do Pedro, mas se hoje você soubesse que ia morrer amanhã ou daqui a 2 dias, você era capaz de dormir? Você tinha paz? Você era capaz de fechar os olhos? Ou ia estar tão perturbado? Mas Pedro estava a dormir, sabem porquê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da presença de Jesus, e Jesus era o Senhor da sua vida, e o próprio Senhor é o Senhor da tua vida também. Glória ao nome do Senhor. Agora vejam o seguinte, diz ali no versículo 7, que veio por causa da oração da igreja. A igreja estava orando continuamente por Pedro, estava orando a Deus continuamente pelo Pedro, e por causa desta oração da igreja, Deus enviou um anjo para ir libertar o Pedro. Agora, como é que isto aconteceu? Primeiro, versículo 7, veio um anjo, chegou ali à prisão, mas diz a palavra que estavam todos a dormir. Todo mundo estava a dormir. O que é que Deus pode fazer se todo mundo está a dormir? Deus não podia fazer nada com Pedro, porque Pedro ainda estava a dormir. Então tinha que acontecer alguma coisa para o Senhor começar ali uma obra. E diz lá no versículo 7, diz lá, e veio um anjo do Senhor e resplandeceu luz na prisão. Resplandeceu uma luz, e ainda que estavam todos a dormir, o que é que diz lá a seguir? E tocando em Pedro,
Deixa-me dizer, meus irmãos, Deus está pronto a tocar na tua vida. Se Deus tocou Pedro, Deus está pronto a tocar na tua vida. Deus está pronto a dar-te um toque. Um toque para quê? O Deus tocou em Pedro para quê? O anjo tocou para quê? Para o acordar. Para o acordar. Porque Deus não podia fazer nada com Pedro a dormir. Deus não vai poder fazer nada quando tu estás a dormir. Ou quando tu és um crente que estás descuidado e não estás totalmente voltado para o Senhor. É como que a tua mente, o teu coração estejam adormecidos. Deus precisa de dar um toque na tua vida. Deus precisa dar um toque na tua vida, como o anjo deu um toque no Pedro. Então, meus irmãos, vejam, a primeira coisa que aconteceu foi um toque do anjo a Pedro para o acordar. E Pedro acordou, aleluia. Pedro acordou e logo a seguir o anjo tocou e o anjo disse para ele: levanta-te depressa. Ouçam, meus irmãos, ele estava preso a um soldado de cada lado. Se fosse você naquelas circunstâncias, o que é que você fazia? Talvez você ia se virar para o anjo e ia dizer assim: eu não posso, eu estou aqui preso, como é que eu posso me levantar? Mas ouçam aqui uma coisa. O anjo disse para Pedro: levanta-te. Naquele ato de obediência, quando Pedro se levantou, diz que lhe caíram das mãos as cadeias. Estás a ouvir? No ato da tua obediência à palavra do Senhor, ao mandato do Senhor, um milagre acontece na tua vida. Aleluia! Aleluia! O que aconteceu exatamente com Pedro? As cadeias caíram-lhe das mãos. Aquelas cadeias que o prendiam ao inimigo caíram por terra e ele ficou liberto. Portanto, o toque do Senhor é para te acordar e é para te libertar. Aleluia! E temos o terceiro ponto. No versículo 7 que nós já lemos agora, e no versículo 8 diz que o anjo disse para Pedro: cinge-te, cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele fez assim. Disse-lhe mais o anjo: lança às costas a tua capa e segue-me, segue-me. E logo no primeiro parte do versículo 9 diz: e saindo da prisão seguia o anjo. Vejam bem, o Senhor deu um toque a Pedro para o acordar. O Senhor deu um toque em Pedro, o mesmo toque para o libertar. E o terceiro toque é a terceira coisa, para o Pedro seguir ao anjo, para o Pedro seguir ao Senhor. E o Senhor quer te tocar também para tu seguires ao Senhor. Ele quer tocar na tua vida para seguires o Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Então o Senhor quer que tu o sigas para duas coisas. Primeiro, para tu ouvires o Senhor falar e para obedeceres àquilo que Ele manda. Segundo, Ele quer te tocar para quê? Para tu teres coragem, para tu teres ousadia, para falar, para testemunhar, para ser o sal, para ser a luz da terra. Por isso é que o Senhor quer te tocar, como tocou a Pedro também, para tu seguires ao Senhor, para tu experimentares o poder de Deus na tua vida. Então, e o terceiro agora, ou quarto, aliás, no versículo 10, diz-me ali uma coisa. Entre o versículo 8 e 10 tem o versículo 9, que há ali uma coisa interessante. Diz que Pedro seguiu o anjo. E Pedro não se apercebeu daquilo que o Senhor estava a fazer através do anjo. Diz ali que ele pensava que estava a ter uma visão. Só depois do anjo desaparecer é que ele caiu em si mesmo e disse: ei, agora é que eu sei que o Senhor me livrou. Sabem, depende da atitude do coração das pessoas. Depende da atitude do coração do crente. Muitos, o Senhor está a trabalhar, o Senhor está a operar, o Senhor está a fazer maravilhas, o Senhor está a abençoar de uma maneira gloriosa e eles não estão a ver.
Só quando acontecer, só quando passar, é que eles vão dizer, oh, afinal de contas aquilo era o Senhor. Oh, afinal de contas era Deus que estava a fazer estas coisas. Exatamente como Pedro. Só ele realizou, só depois do anjo ir embora. Então, ouçam uma coisa. Tudo isto aconteceu a Pedro. E é uma direção para as nossas vidas. E é uma orientação para cada um de nós. E então a seguir, diz lá no versículo 10, que tu precisas de um toque do Senhor. Para quê? Para experimentares um milagre na tua vida. Olha bem. Primeiro, o Senhor tocou em Pedro para o acordar. Segundo, para o libertar. Terceiro, para falar com Pedro. Ele não podia falar com Pedro estando a dormir, não é verdade? E quarto, para ele seguir o Senhor, seguir as instruções, seguir aquilo que lhe estava a ser ordenado. E o Senhor quer isto de mim e quer isto de ti também. E a seguir, o mesmo toque do Senhor é para haver um milagre na tua vida. Vejam bem. Quando o anjo entrou na prisão, tocou no Pedro. Pedro acordou. O anjo disse, levanta-te. Ele se levantou. Aí já foi como que um milagre, não é verdade? Caíram-lhe as cadeias. Mas, afinal de contas, tudo isto aconteceu. Ele ainda estava dentro da prisão. Ele estava ainda preso. O milagre aconteceu exatamente quando ele saiu da prisão, quando ele saiu para fora, liberto, glória ao nome do Senhor. É precisamente este toque do Senhor. Este toque do Senhor vai fazer com que a porta, como a porta da cadeia, diz ali no versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, eles chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saíram, percorreram uma rua, e logo o anjo se ausentou, se apartou dele. Vejam uma coisa, eles começaram a andar, passaram a primeira e a segunda guarda, eles não viram nada, porque o Senhor lhes cegou os olhos. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Dá a impressão que já tinha esta tecnologia que tem hoje. Quando nós vamos aos centros comerciais, a gente chega ao pé da porta e a porta, bum, a porta abre por ela própria. Já naquele tempo aconteceu, a porta diz que abriu por si mesma, e eles passaram, e eles saíram. Aleluia. Nesse momento aconteceu um milagre de ele se ir da prisão, de sair para fora, de não estar mais contido ali no centro prisional, mas agora ele está em liberdade. E quando chegou lá fora, diz lá que eles percorreram uma rua e logo o anjo se desapareceu dele. E agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Aqui mostra-nos que a partir daquele momento era a responsabilidade do Pedro de manter a bênção, de manter o milagre que tinha acontecido na vida dele e não perder. Agora imagina que o Pedro vai voltar outra vez para a prisão e vai dizer assim lá para eles, eu bem disse que eu não ia morrer, o que é que ia acontecer se eu fosse fazer isso? E imediatamente pegavam nele e punham outra vez na prisão. Houve uma coisa, se o Senhor fizer ou operar um milagre na tua vida, que se sejas liberto, não voltes para trás onde tu estavas preso, não voltes para trás onde tu estavas naquela situação, senão vais ficar preso outra vez. Eu tenho ouvido de muitos testemunhos de pessoas que foram libertadas do cigarro, das drogas e até do vinho. Eles foram libertados, mas depois eles voltaram outra vez e começaram, e de repente ficaram presos outra vez. Não permitas, é a tua responsabilidade, meu irmão, minha irmã e estimado ouvinte, é a tua responsabilidade manter o milagre, manter a bênção que o Senhor te deu, para não caíres novamente naquilo onde tu estavas primeiro. Então vejam que se abriu uma porta grande e eles saíram. Aleluia. Vejam uma coisa, Pedro era um apóstolo de Jesus, um apóstolo cheio do Espírito Santo.
Pedro amava Jesus. Pedro estava pertinho de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, o Cristo. Mas agora, este Pedro está preso ao inimigo. Ele não está possuído de demónios. Não. Ele está preso ao inimigo. E porque ele está preso, ele precisa de libertação. Pedro, vejam bem, ele quando estava lá fora já da prisão, já tinha acontecido um milagre, o que é que o Pedro fez? Isto é uma grande lição para nós. Eu tenho ouvido de pessoas, quando recebem uma bênção, eles ficam tão contentes que eles vão para o restaurante, pagam um almoço, eles vão sei lá, que vão celebrar no disco, vão celebrar no clube, com os amigos, só porque aconteceu uma coisa maravilhosa. Não faças isso. Veja o que o Pedro fez. Olha o que o Pedro fez. Quando ele se achou fora da prisão, ele diz que caiu em si mesmo. E para onde é que ele foi? Diz lá no versículo 12. E pensando ele nisto, ele foi à casa de Maria, mãe de João, por nome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Vejam bem, quando o Senhor operar na tua vida, vai para onde as pessoas estão a orar, vai te fortalecer, vai buscar a presença do Senhor, vai onde está o fogo do Senhor. Para quê? Para tu ficares mais forte, para tu dares glória a Deus, exatamente como Pedro fez. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Agora, isto que aconteceu a Pedro, pode muito bem acontecer a ti. Pode acontecer contigo. Tu amas o Senhor. Tu queres mais do Senhor. Tu tens fé em Jesus. Tu queres aprender mais de Jesus. Tu queres andar pertinho de Jesus. Mas o diabo, ele manda os seus soldados. E eles vão pôr tanta pressão em ti. E tu vais ceder, como aconteceu com Pedro. Pedro, como eu já disse, ele era um servo de Deus, ele era um filho de Deus, o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Pedro, ele era um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, ele era o líder da igreja, mas agora, nesta situação, ele estava algemado, ele estava preso ao inimigo e precisava de libertação. Talvez tu estejas amarrado a alguma coisa. Talvez o inimigo tenha prendido de alguma coisa. Talvez o inimigo esteja em cima de ti. E tu precisas de libertação. Tu não estás possuído, como Pedro não estava possuído, mas tu precisas de libertação. E o Senhor está aqui para te libertar. Daqui a pouco eu vou orar por ti. E o Senhor vai tocar na tua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Vejam bem, quando acontecem estas coisas nas nossas vidas, dá a impressão que tudo está a andar para trás. Dá a impressão que o inimigo está a ganhar terreno. Dá a impressão que ele está por cima de nós. Mas deixa-me dizer que o Senhor quer te libertar. O Senhor quer, como o Senhor quer que todos se salvem, o Senhor quer que todos sejam libertos. O Senhor quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. O Senhor quer que todos se aproximem dele. O Senhor quer que todos sejam cheios de amor. Oh, o Senhor quer, porque ele não muda. O que ele era, ele é e será. Glória ao nome do Senhor. E o Deus de Pedro, o Senhor de Pedro, é o teu Deus, é o meu Deus. E aquilo que o Senhor fez a Pedro, ele quer fazer a ti também. Glória ao seu santo nome. Glória ao seu santo nome. Então, Pedro, como disse, ele era o líder da igreja, mas ele estava amarrado, ia precisar de libertação. E o Senhor, por causa da oração da igreja, enviou libertação.
E eu vou te dizer uma coisa, por causa da palavra, por causa da oração, porque nós estamos orando todos os dias. Muitos estão orando todos os dias por ti, por cada membro, por cada pessoa, por cada ouvinte. Nós estamos orando e Deus vai mover com poder e grande glória. Aleluia! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos orando para este mesmo. Tu podes, veja, ouça uma coisa. Tu podes ser um filho de Deus. Tu podes amar o Senhor, como eu já disse há momentos. Tu podes ser salvo até. Tu podes ter até o Espírito Santo na tua vida. Mas assim como Pedro, tu podes estar amarrado também. Preso a qualquer coisa. E deixa-me dizer, tu és crente. E só tu sabes aquilo que tu estás amarrado. Só tu sabes aquilo que te está a prender. Só tu sabes aquilo que o inimigo está a colocar na tua vida para impedir o teu caminhar com o Senhor. Para tu ficares preso, para tu ficares amarrado. Só tu sabes, eu não sei. Mas eu só estou a trazer a palavra que o Senhor me deu. Para quê? Porque Ele hoje quer te libertar. Ele hoje quer tocar na tua vida como Ele tocou em Pedro e o salvou daquela situação. Ouça uma coisa. Eu mencionei há pouco acerca de José. Eu mencionei há pouco acerca de Mardoqueu, de Jó. Eu mencionei Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei de Daniel, de Ezequias, de Paulo. E meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa. E eu vou concluindo com isto. Tu podes estar num buraco como José esteve. Lá no fundo do buraco. Tu podes até estar no fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode estar no fogo. Tu podes até estar doente, como Ezequias, o rei, a ponto de morrer. Tu podes estar preso como Paulo e Pedro. Mas sabe de uma coisa? Que o Deus deles é o nosso Deus. O Deus deles é o teu Deus. E aquilo que o Senhor queria é o que Ele quer. E eu estou aqui para te dizer isso. Eu estou aqui para orar por ti. Eu estou aqui para quebrar as armadilhas de Satanás, as amarras de Satanás, e para tu ficares liberto e para continuares a louvar, a glorificar o nome do Senhor. Ainda que tu estejas a passar por situações tremendas, ainda que tu estejas a passar por situações difíceis, ainda que estejas a passar por dores, ainda que estejas a passar por tormentos, ainda que estejas a passar pelo fogo, deixa-me te dizer uma coisa, maior do que todas estas coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tu crês nisto? Tu crês nisto? Então vamos orar. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Quando eu orar, ser sincero no teu coração. Se estás preso, amarrado, seja lá o que for, a um vício, seja lá pornografia, seja lá o que for. O Senhor quer te libertar esta manhã. Põe a tua mão no teu peito, ou põe a tua mão na tua cabeça, agora mesmo. Senhor amado, Tu és o Todo-Poderoso, porque Tu disseste, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas também diz a Tua palavra que me deste poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, sem que me cause dano algum. Então, Senhor, nesta hora, eu oro pelo meu irmão, para minha irmã, que estão, Senhor, amarrados, que estão presos a certas situações, a vícios ou a ataques do inimigo, estão presos a enfermidades. Eu oro nesta hora, em o poder do nome de Jesus. Liberta, em nome de Jesus. Ser sarado, ser libertado, em o poder e no nome e na autoridade de Jesus eu oro. Senhor amado, o que Tu fizeste, Tu fazes. O que Tu crias é o que Tu queres. Por isso eu oro no poder, na autoridade do nome
nome de Jesus Cristo, para a salvação das pessoas, para a libertação do preso, para a libertação daquele que está amarrado, em o poder do nome de Jesus, em o poder e na autoridade do nome de Jesus. Satanás, tira as tuas mãos do corpo, da mente, da vida dos meus irmãos, das pessoas, em nome de Jesus. Eu tomo autoridade e eu te ordeno, tira as tuas mãos, caiam as cadeias que amarram os meus irmãos e as minhas irmãs, em o poder e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós te damos glória pela salvação, pela libertação, pelo teu toque. Aleluia! Eu coloco o sangue do Cordeiro sobre cada um deles que estão aqui, Senhor, e a receber esta bênção, receberam a libertação. Eu coloco o sangue do Cordeiro sobre eles, para eles estarem protegidos. Glória ao teu santo nome. Amado Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Agora, Senhor, despede-nos com a tua paz, com a tua graça, com o Espírito Santo, até que novamente estejamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, estimado irmão, estimada irmã, se o Senhor tocou a tua vida, se tu ouviste a palavra e tu disseste, isto é para mim, isto aconteceu na minha vida, e se o Senhor tocou na tua vida quando oramos, olha, manda um testemunho, manda aquilo que o Senhor fez, para nós dizermos às pessoas que Deus está vivo ainda hoje, que o Deus de Pedro é o nosso Deus, que o Deus de Davi, que o Deus de Mardoqueu, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Deus de Jó, que o Deus do rei Uzias, Pedro e Paulo é o nosso Deus, aleluia. Manda, escreve e dá um reporte daquilo que o Senhor fez por ti. Glória ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus te proteja. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.